Olá! Hoje no mundo político, a polêmica em torno do desempenho das pesquisas eleitorais no primeiro turno. O resultado das urnas mostrou diversas discrepâncias em relação aos números divulgados pelos institutos nas disputas para presidente, governador e senador. O que explicaria essas divergências? Nós vamos ouvir hoje o ponto de vista sobre essa questão do CEO do Instituto Atlas, Andrei Roman. Andrei, muito obrigada por atender-nos. Muito obrigado, Viviane. Um prazer. Andrei, você declarou de forma contundente no Twitter, logo que essa polêmica começou, você disse: as pesquisas erraram. Sua declaração se contrapõe a diretores especialistas de institutos que se manifestaram também logo depois das eleições. Que erro você identifica agora já há alguns dias? É possível identificar onde que está o erro e que erro é esse? Viviane, me parece que as pesquisas podem refletir uma situação de momento que pode mudar entre o momento da pesquisa e o momento da votação, certo? Então, não é que necessariamente sempre a gente precisa ter uma perfeita coerência de números entre a pesquisa que foi divulgada na véspera e o resultado na votação. No entanto, deve existir algum tipo de razoabilidade em termos da magnitude das discrepâncias, certo? E também em termos dos padrões que a gente enxerga como lógicos em termos das diferenças que aparecem, né? Então, tem padrões ou justificativas que em certos contextos podem fazer sentido, mas essa lógica ela precisa ser sempre articulada de uma forma explícita. No contexto das eleições que a gente teve no Brasil, no primeiro turno da eleição presidencial e das eleições para governador e senado de 2022, me parece que não sou apenas eu, mas assim a opinião pública em geral que enxerga uma série de erros grosseiros dos estudos em quase todas as corridas, em quase todos os estados. E não tem como a gente não se atentar ao assunto e simplesmente alegar que nenhuma pesquisa errou, até porque as pesquisas estavam muito discrepantes uma das outras. Ou seja, pesquisas divulgadas no mesmo dia, na véspera, mostrando coisas totalmente diferentes, é impossível dizer que nenhuma errou. Porque estava mostrando uma realidade que era distinta uma das outras, né? Tem casos, né? Tem casos muito claros de super ou subestimação de candidatos. Então, eu posso dar alguns exemplos. Em nível nacional, foi nítida a subestimação do presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno pela média nas pesquisas. Ele foi subestimado na pesquisa Atlas, que chegou mais próximo do resultado, em 2 pontos percentuais, certo? Então, não foi uma diferença tão grande, mas foi fora da margem de erro da nossa pesquisa, que era de 1 ponto, por conta de uma amostra muito grande, de 4.500 respondentes. Na mesma pesquisa, Atlas super representou o Lula em 2 pontos, e isso fez com que uma diferença que na nossa pesquisa era de 9 pontos, no resultado foi de 5. Não é uma diferença tão grande, talvez, mas para a leitura do resultado, acho que fez alguma diferença, porque 9 pontos e 5 pontos, acho que revela uma fortaleza bastante distinta entre os dois candidatos. Então, vamos pegar esses dois elementos? Desculpe, Andrei, mas só para eu tentar entender. Você falou em subestimar e superestimar o desempenho de cada um. A pesquisa, ela trabalha com amostras, não é? E a partir dessas amostras, vão lá, entrevista as pessoas, um certo número de eleitores e, a partir dessas informações, com uma divisão aí, uma série de divisões, inclusive de renda e tal, o Instituto chega num resultado. Subestimar e superestimar não parece que é uma mera projeção? Isso não foi dado pelos números? Só para eu entender a origem dessas duas
dessas duas ideias. Que os números indicam que Bolsonaro foi subestimado é inegável. Que Lula foi superestimado é inegável. Mas o que levou a isso? Na minha opinião, tem três elementos mais importantes. Podem não ser os únicos, mas são três elementos para os quais a gente, aqui no Atlas, acredita que existe uma base factual a partir de evidências que apontam para o que a gente está tentando comprovar. Em primeiro lugar, existiu, acho que na grande maioria das pesquisas, um certo descuido em relação à representatividade por grupo de renda nas amostras. Renda é uma questão muito importante, porque a gente sabe que no Brasil, os ricos e os pobres tendem a ter preferências políticas bastante divergentes. O presidente Lula sempre teve uma fortaleza muito maior no público mais pobre, que ganha até 2 salários mínimos. Acontece que, por exemplo, nas pesquisas de muitos institutos, o grupo até 2 salários mínimos representava em torno de 55% a 60% das amostras, enquanto dados oficiais do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam para 35% neste grupo de renda. Então, se trata aí de uma superestimação da população mais pobre de mais de 20 pontos percentuais. Isso tem a ver, naturalmente, com o censo defasado, não é? Não, isso não é uma questão de censo defasado. Esse dado que eu dei de 35% de eleitores até 2 salários mínimos, esse dado vem da pesquisa PNAD contínua pois é. do IBGE, que é atualizada trimestralmente. Um excelente estudo a partir de uma amostragem de mais de 150 mil domicílios no país, que o IBGE visita periodicamente. Um estudo de altíssima qualidade. E se existir algum tipo de atraso nos dados, ele provavelmente vai na direção de superestimar esse percentual de 35%. Então, na realidade, ele seria ainda menor do que isso, não de subestimá-lo. Ou seja, essa diferença que eu citei de 20 pontos percentuais no mínimo, ela tende a ser de fato maior na prática. Isso também, talvez, né, no limite, poderia explicar essa pequena subrepresentação do Bolsonaro na pesquisa Atlas. Um segundo ponto sobre essa questão tem a ver com o voto envergonhado. Acho que cada vez mais no mundo, por conta de polarização política, a gente vê um certo receio de alguns eleitores em termos de declarar qual que é a intenção real de voto ou opiniões sobre temas mais polêmicos. Isso tende a afetar menos, acho que tende a ficar menos os erros em nível estadual, para corridas como, por exemplo, o governador, o senador, mas para presidente me parece que é uma questão bastante importante. A gente viu evidências nesse sentido, por exemplo, um estudo da empresa Futura, que comparou eleitores homens, entrevistados por outros homens em pesquisas telefônicas, com eleitores com eleitores homens entrevistados por mulheres. Eles viram que homens entrevistados por homens tendem a declarar uma intenção de voto no Bolsonaro 10 pontos ou mais acima de homens entrevistados por mulheres. Isso parece, então, implicar que existe um fenômeno de interação social no momento de coleta da entrevista, seja por fatores que são conscientes, você realmente acha que deveria manter uma postura de agradar, né, o seu interlocutor e faz isso de maneira consciente, ou inconsciente. Os dois efeitos são plausíveis. Sendo que uma vez que isso acontece, é um efeito muito difícil de ajustar, porque o respondente declarou algo na pesquisa. Não tem como o pesquisador inferir que, de fato, a opção de voto seria diferente da qual que o respondente declarou. Mas tudo isso que você está dizendo é passível de ser, digamos, revisto pelos institutos? No caso lá da questão da renda, essa discussão já vinha há mais tempo. Havia institutos que estavam usando um censo desatualizado, referências de um censo desatualizado, era a isso que eu me referia. Outros que estavam usando o PNAD, e ainda assim o resultado... Houve discrepância menor, mas ainda assim houve discrepância significativa. É possível controlar um voto, uma pesquisa é capaz de redirecionar ou trabalhar
de mudar as ferramentas ou mexer nas ferramentas de forma a cercar essas variáveis, né? Como você mencionou, o voto envergonhado, enfim, o voto útil também entraria nessa conta aí? Sem a menor sombra de dúvida, sim. Os institutos não só que podem, mas devem fazer esse trabalho de aprimorar as metodologias, de melhorar a coleta de dados, de estudar quando existe algum tipo de problema ou de viés, identificar esse tipo de viés e, de alguma forma, corrigi-lo. É justamente isso que a Atlas tenta fazer o tempo inteiro. O nosso trabalho é fazer isso. Se a gente não consegue calibrar bem a amostra, se a gente não consegue, de alguma forma, oferecer dados, subsídios de análise que façam sentido para os nossos clientes, a gente simplesmente perde espaço relevante no mercado. Então, é algo que deve ser feito e me parece que é possível ser feito, igual a gente vem mostrando. Acho que a trajetória da nossa empresa comprova que a gente consegue fazer isso bem em inúmeras ocasiões, né? Em 7 de 10 estados onde a Atlas divulgou pesquisas de primeiro turno nas eleições de 2022, tivemos a pesquisa mais próxima do resultado, como também internacionalmente. Estados Unidos, a melhor pesquisa nas eleições americanas de 2020, na Argentina, no Chile, enfim, existe toda uma trajetória de acertos da empresa. Isso apenas é possível ser construída a partir de um trabalho contínuo de aprimoramento, até porque cada geografia, cada país, cada região que a gente conduz essas pesquisas, ela tem desafios específicos próprios e eles precisam ser estudados com uma devida cautela. Você mencionou aí o caso do entrevistador que pergunta, não é, por esse ou aquele candidato, a preferência do eleitor, e que as pessoas podem responder por uma questão de gênero do entrevistador, a pessoa pode decidir de uma outra forma. Isso pode se alterar se a pesquisa for, por exemplo, por telefone, é o caso da Atlas, ou presencialmente, enfim, se agrava se for presencialmente ou o contrário. E como cercar uma coisa dessa? Porque as pessoas ficam escolhendo por gênero do entrevistador a resposta que vão dar. Realmente não é algo fácil de se consertar, porque é muito difícil identificar qual é o público suscetível a esse tipo de comportamento. Felizmente para a Atlas, a gente não lida com esse desafio porque a gente não tem uma coleta com entrevistadores. A gente tem uma coleta completamente automatizada. As pessoas que respondem nossas pesquisas fazem isso na tela de um smartphone, de uma tablet, de um computador, em pleno conforto, na sua casa, no seu local de trabalho, e em plena condição de anonimidade. Então, não existe nenhum tipo de pressão psicológica decorrente de interação humana para incorporar qualquer tipo de mudança em termos de declaração para qualquer tipo de pergunta. Quanto mais existir uma proximidade entre a figura do entrevistador, né, e o entrevistado, me parece que esse efeito de viés de interação humana pode ser mais forte, né? E ele realmente não é algo fácil de se corrigir, mas para a gente conseguir, ou para os institutos envolvidos, para que eles possam conseguir de alguma maneira melhorar isso, acho que no mínimo eles precisariam estudar, né, comprovar qual que é a magnitude desse fenômeno, em quais situações ele acontece, e aí incorporar algum tipo de mudança de metodologia para deixar a pessoa sendo entrevistada mais à vontade no momento da entrevista, de alguma forma criar um ambiente mais amistoso para a conduta da entrevista. Uhum. Alguns, entre as tentativas de explicação, apareceram alguns elementos assim de último, que são elementos que acontecem, são movimentos que acontecem na última hora, como o voto útil, que eu mencionei há pouco, como também o voto que eles chamam voto de manada, vocês chamam, enfim.
esse movimento, ele pode ficar realmente à revelia? É possível cercar uma coisa dessa? Ou o Instituto pode trabalhar com esse risco? É possível, de alguma forma cercar? Acontecem, movimentos de manada realmente acontecem. Me parece que na corrida presidencial isso não é uma explicação plausível, porque a gente lida com um cenário extremamente cristalizado de dois candidatos que construíram as suas bases ao longo de muito tempo. No caso do Lula, mais de uma questão de décadas. No caso do Bolsonaro, o último mandato, mas se trata de eleitores com uma forte convicção. Então, me parece que argumentar que existe um efeito manada a favor do Bolsonaro ou do Lula não faz tanto sentido. Existe um certo fenômeno de voto útil, né, de eleitores do Ciro Gomes, da Simone Tebet aderirem tanto à figura do Lula quanto do Bolsonaro, mas as pesquisadas, por exemplo, pegaram isso na semana antes do primeiro turno. O desempenho tanto do Ciro quanto da Simone apresentava uma tendência de queda bastante clara nos nossos dados, e então não foi essa superestimação da Simone ou do Ciro que poderia explicar o que aconteceu com os resultados dos outros dois candidatos, né? E tem que ter uma certa razoabilidade em termos desses argumentos. Por exemplo, as pesquisas de véspera na Bahia, de alguns dos institutos, mostravam uma vitória no primeiro turno do candidato ACM Neto. Aconteceu que faltou apenas 0,6% para que o seu concorrente, o Jerônimo, do PT, fosse ganhar no primeiro turno. Então, tem uma discrepância de 20 pontos ou mais na distância entre os dois candidatos, que as pesquisas que diziam que o ACM Neto ia ganhar no primeiro turno simplesmente erraram. E, ao mesmo tempo, a pesquisa Atlas acertou os dois candidatos, como também as outras corridas para senador e para presidente, dentro de uma margem de erro de 1 ponto percentual, né? Então, assim, se a pesquisa Atlas teve um acerto tão bom, me parece difícil você argumentar que houve uma mudança de 20% do eleitorado de um dia para o outro para explicar o que aconteceu com a outra pesquisa, né? Não é algo plausível. É isso que eu digo. Podem acontecer movimentos entre as pesquisas e o resultado da eleição, mas eu acho que não podemos deixar que isso vire uma lei que, de alguma forma, viria uma tábua de salvação para pesquisas de má qualidade metodológica. Agora, no caso da disputa presidencial especificamente, você mesmo disse que houve superestimação do Lula, subestimação do Bolsonaro, e no caso do Bolsonaro, a pesquisa da Atlas também ficou, digamos, abaixo, não é? Diferente, foi 49 a 41, foi isso? No caso do Lula, na nossa pesquisa ele aparece como 50,3% de votos válidos. 50,3%. Ele teve 48,4%, né? Então, acho que foi uma diferença de menos de 2 pontos percentuais. No caso do Bolsonaro, foi uma diferença de 2 pontos, sendo que na direção oposta. A gente estava com 41% para o Bolsonaro e ele teve 43,2%, se não me engano. No caso do Bolsonaro, ele atraiu votos de última hora? É possível dizer? De acordo com os nossos números, não. De acordo com os nossos números, já estava dado. De acordo com os nossos números, no dia da votação, ele não me parece que ele atraiu muito mais eleitores da Simone Tebet ou do Ciro Gomes. Parece que uma coisa que pode ter acontecido, sim, é uma mobilização na margem maior do seu eleitorado, ou seja, uma frequência de comparecimento mais alta no público dele, que é dentro de um público que declarava a intenção de voto no Lula, sendo que teve uma taxa de abstenção um pouco maior, né? Se falou bastante sobre abstenção, acho que esse argumento procede, mas não com a magnitude que muitas vezes é alegado que isso pode explicar a divergência entre os números. Mesmo considerando que a abstenção chegou a 21%.
São 33 milhões. Porque E ela é esse nível de basicamente... abstenção, ele não é um nível de abstenção recorde, na minha opinião. Ele é um nível de abstenção que se enquadra com bastante facilidade dentro de uma série histórica. Mas a Não, argumentação é que atinge basicamente a abstenção, parte especialmente da população mais pobre, que seria o eleitor do Lula. isso é uma especulação. Não existe comprovação neste sentido, absolutamente nenhuma. Na minha opinião, a abstenção, de fato, que fez a diferença, ela foi mais concentrada num público que não é o público mais pobre, mas é, de fato, um público mais sofisticado, mais moderado, em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nesses estados a gente viu que os eleitores moderados não tinham uma opção clara para um candidato de centro. Então, não tendo essa mobilização, esse entusiasmo de defender um candidato que eles realmente preferem, eu acho que eles ficaram mais desmobilizados. Caso eles fossem realmente se apresentar às urnas, eles poderiam ter votado com uma frequência maior no Lula que é no Bolsonaro. Então, acho que o argumento de que o Lula perdeu com a abstenção, ele é um argumento válido, mas não é um argumento que pode ser aplicado com tanta facilidade, de forma geral, sem a gente olhar um pouco mais para a granularidade desses padrões. Nesse recorte de análise aí, a gente pode inferir que o antipetismo pode ter ajudado também, colaborado com a abstenção? O antipetismo, ele é a coluna vertebral do bolsonarismo, né? É um fenômeno social muito nítido no Brasil. A gente viu uma bancada do PL, um partido recém-criado, superar a bancada do PT, chegar a 99 deputados. O PL está hoje em dia com uma identificação partidária de 13%, é o segundo maior partido em termos de identificação partidária depois do PT, né? E realmente dentro deste público antipetista, a mobilização por conta de viralização de conteúdos em redes sociais, por conta de um certo fenômeno cultural, onde as pessoas são muito mais engajadas politicamente, a mobilização é mais forte do que a média do eleitorado. Então, sim, eu concordo com a sua tese, Viviane. Fez a diferença também. Agora, falando, retomando a questão dos institutos e desse desempenho, como é que você vê as críticas crescentes que ocorreram durante esse processo eleitoral, durante as campanhas, e mesmo ataque aos institutos, ataque inclusive a entrevistadores que saíram em campo para trabalhar? Qual que é a sua opinião sobre esse ambiente aí de agressão que surgiu? Me parece que é lamentável, absolutamente lamentável. A gente, na minha opinião, assim, essa crescente onda de polarização política, às vezes resultando até em morte de alguns simpatizantes de um ou outro candidato apenas por uma simples declaração de opção política, me parece que é algo extremamente preocupante para todos nós. Então, eu diria que é algo que deveríamos, como cidadãos, entender melhor. Acho que precisa haver um esforço, principalmente por parte dos líderes políticos, de reduzir um pouco a pressão em termos de polarização, porque isso tem todo tipo de impacto negativo sobre a sociedade, não apenas sobre as pesquisas e sobre os institutos de pesquisa. Eu manifesto meu total repúdio a qualquer tipo de agressão de qualquer quadro, funcionário, entrevistador, mesmo que a Atlas não tenha essa metodologia de entrevistas presenciais, meu total repúdio a qualquer tipo de agressão a algum funcionário ou entrevistador de algum instituto concorrente da Atlas. É algo que nunca deveria ser permissível e qualquer pessoa que está engajada em alguma prática dessa natureza deveria sofrer as consequências legais disso.
Enfim, essa discussão que a gente está tendo aqui, que fala sobre, né, a questão do desempenho dos institutos e o que isso significa, acabou rendendo também algumas manifestações, digamos, político-eleitorais, né? Nós tivemos aí um pedido do ministro da Justiça, Anderson Torres, para que a Polícia Federal investigue, aspas, crimes perpetrados por alguns institutos. E também o movimento dos senadores, lá no Senado, por a abertura de uma CPI. E, por último, hoje, o deputado Ricardo Torres apresentou um projeto de lei que criminaliza os institutos de pesquisa que ficarem, pelo menos foi o que eu li, eu achei uma coisa assim um pouco estranha, mas se eles ficarem dentro da margem de erro do resultado, quando sai a pesquisa indicar que eles acertaram ali dentro da margem de erro, não é crime. Agora, se estiver fora, é crime. Esse projeto de lei é realmente ridículo, né? Até porque muitas vezes você pode estar fora da margem por motivos que não dizem respeito à qualidade da pesquisa. Isso não é 100% o caso. Eu fui um maior crítico de erros metodológicos das pesquisas nessa eleição, mas eu posso oferecer inúmeros exemplos de pesquisas que não estavam erradas e mesmo assim não acertaram a eleição porque algum tipo de elemento relevante interferiu entre a pesquisa e o momento da votação. Então, essa generalização de que as pesquisas precisam estar dentro da margem, senão isso é crime, é algo realmente ridículo. Em relação à CPI e investigação da Polícia Federal, do meu ponto de vista, a minha empresa não tem absolutamente nada a esconder. Quem quiser vir investigar tem toda a nossa colaboração em termos de averiguar qualquer prática da Atlas de ponto de vista metodológico, comercial, ao longo dos últimos anos. Não tenho absolutamente nada a esconder. Isso é o que seus colegas têm dito também. Bom, agora uma última questão. Lula e Bolsonaro são amplamente conhecidos, ambos têm um passado na presidência. O que você considera que cada candidato vai ter que fazer nesse segundo turno para convencer o eleitor e chegar na frente? Nesse momento, eles estão medindo apoios, não é? Olhando para um e olhando para outro, como é que você enxerga esse segundo turno e as tarefas que eles têm que cumprir para alcançar a presidência? É um segundo turno muito interessante, porque os dois candidatos têm oportunidades e vulnerabilidades, e elas tendem a ser bastante diferentes. Então, vamos pegar, por exemplo, o caso do presidente Lula. Um grande desafio do Lula neste momento se chama Minas Gerais. Temos aí um governador eleito no primeiro turno da eleição, com uma margem muito forte em termos de vantagem ao segundo colocado, um governador com alta popularidade, que fez uma gestão considerada pela maioria dos eleitores de Minas como sendo uma gestão muito boa, muito competente, e esse governador reeleito está agora engajado numa campanha eleitoral para ajudar o presidente Bolsonaro. No contexto em que existiu um voto cruzado muito forte de eleitores do Lula também apoiarem o Zema no primeiro turno da eleição para governador, a chance do Zema mover alguns votos para o Bolsonaro não é uma chance desprezível. Eu diria que as bases, como falei antes, são bastante cristalizadas, então também não será fácil para o Zema fazer essa operação. Mas ele poderá, no limite, se não conseguir mover tantos votos do Lula para o Bolsonaro, desmobilizar alguns eleitores do Lula que simplesmente poderão não comparecer. Então, o envolvimento do Zema na campanha do Jair Bolsonaro é algo extremamente relevante, representa assim um potencial game changer, como alguém diria em inglês, uma virada de estratégia na campanha presidencial. Mas o Lula também tem essas oportunidades. Como falei, existe um eleitorado moderado, tanto que compareceu no primeiro turno, os eleitores do Ciro, da Simone Tebet, que com uma nítida maioria prefere o Lula ao Bolsonaro e então vai aderir com uma chance muito grande à figura do Lula no segundo turno.
E, além disso, existe o eleitorado moderado que não compareceu, em estados como São Paulo, onde eu citei que me parece que esse fenômeno pode gerar até um potencial de contra-onda anti-Bolsonaro no segundo turno. Então, essas oportunidades, elas existem para os dois candidatos. Aí depende da competência dos candidatos e das suas campanhas, dos seus marqueteiros, dos seus comitês, de aproveitarem, de capitalizarem acima dessas questões. E a efetividade da batalha nas redes? A batalha que naturalmente acontece assim, batendo normalmente abaixo da medalhinha. As redes sociais mudaram a política do jeito que a gente a conhecia. Sem a menor sombra de dúvida. O próprio Jair Bolsonaro talvez um dos exemplos mais claros disso. A eleição de 2018 era um candidato que, ao contrário de hoje, não tinha um partido forte, não tinha uma coligação forte, não tinha dinheiro de campanha, não tinha tempo de TV, né? Não tinha nenhum dos atributos tradicionais de candidatos que chegam a vencer a eleição presidencial. E mesmo assim ele conseguiu se impor. Como? Apenas a partir de um fator essencial, que era uma onda de viralização de conteúdos em redes sociais. As redes sociais, por mais que talvez elas sejam menos relevantes do que em 2018, elas continuam sendo muito importantes nessa campanha. André, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por nos atender. O prazer foi meu, Viviane. Um grande abraço. E bom trabalho para você. Igualmente. Eu conversei com o CEO do Instituto Atlas, André Roman. Ele comentou as discrepâncias entre os resultados das urnas e as pesquisas eleitorais. Se houve ou não erro dos levantamentos. André considera que sim. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.